vamos lá, falar que concordou com o acordo, eles vão pedir alguma remuneração, alguma coisa em troca. Aí, ou seja, a moeda de troca deles, ou vocês me proporcionam isso, ou a gente não vai autorizar. É por isso que tem que ter muito cuidado com a eleição dos representantes dessas comunidades e desses povos. Então, o ideal é que não seja uma única pessoa. O ideal é que sejam instituições representadas, né, com o acompanhamento dessas pessoas. O ideal é que sejam comissões, não uma única pessoa, uma única família, justamente para evitar que se crie esse vínculo de fazer... Toma lá da cara, isso. Né? Ou você fica aquelas... Porque eu estou imaginando... Isso. Às vezes a gente cria uma narrativa, uma história, uma estratégia, um procedimento. Só que quando vai se adequar à realidade, ele se torna prejudicado pelas pessoas envolvidas naquilo. E a gente percebe aqui, principalmente no estado do Pará, onde a gente tem mais contato, que existe essa relação, né? Do toma lá, da cá. Não, ok, eu vou em nome da comunidade, em nome vamos dizer assim, como é que se diria aí, dos indígenas aí? Dos povos originários. Eu poderia assinar, todavia, se eu conseguir alguma coisa em troca. Eu estou te falando isso porque eu já percebi, estive nessa situação. É esse que é o porém da consulta prévia livre informada. Quando você tem uma consulta prévia livre informada, você tem uma consulta a todos da comunidade. Eles todos podem participar, né? E aí você tem condições de informar a todos com qualidade, tá? Do jeito que pode acontecer, quais são as consequências. Você tem toda uma dinâmica, né, de protocolo que a comunidade diz como ela quer ser ouvida, né, que deve ser observada, deve ser seguida. Quando essas comunidades não têm esse protocolo, o Estado tem que ter um protocolo dele, mas é um protocolo guia. Não basta, não tem como ser, gente, um protocolo único. Tem que ser um protocolo guia que permita adaptações, porque cada território é um território, cada povo é um povo. Então, cada negociação será uma negociação, né? Exatamente. Você vai ter que cada analisar. construção é uma construção. Isso é fato. Então, na verdade, a gente precisa, muito mais que isso, a gente precisa amadurecer e consolidar a consulta, mas, assim, vem uma crítica um pouco minha, não sei se eu estou errada, mas eu acho que as coisas estão se moldando de uma forma de que, não, se a comunidade não aceitar, não tem, que não reflete a realidade jurídica, para o bem e para o mal, isso não reflete, né? E 2, se perde uma chance de construção conjunta muito grande, né? Às vezes, podem surgir dentro do ambiente de debate que não é único, podem ser vários, mas no ambiente de debate, se chegar em bons resultados, em uma construção realmente conjunta, e que eles se façam partes. Até mesmo quando a gente faz uma mediação, que seja até urbana, é muito interessante quando a comunidade vira para a gente e fala: poxa, vocês estão nos ouvindo. A sensação de ser acolhido é muito bonita. É muito... E assim, a gente até se emociona do lado daqui, porque a gente vê que está fazendo algo de bom. Então, a mesma coisa é na consulta prévia livre informada. A gente precisa ouvi-los, mas a gente precisa prestar uma informação que seja uma informação com qualidade, efetivamente. Eu até anotei aqui... Nem é só ouvir, né? Ouvir e entendê-los, né? Ouvir, entendê-los, discutir e dizer o que a gente pode trabalhar juntos, o que a gente precisa. Aqui até anotei. Criar pontes. Ter transparência, ter participação efetiva, criar oportunidades, né? Ter uma integralização de unidade no sentido de ter bons representantes, mas não um único, né? Para evitar justamente a cultura do toma lá da cá. Somos humanos. Em todos os lugares vamos ter problemas, né? Para a questão da composição, é fundamental criar um sistema de disseminar as informações e de escolher as pessoas responsáveis por tomar a decisão. Isso tem que ser prévio. Isso tem que estar no plano de trabalho. Isso tem que ser prévio. Isso tem que ser... Senão, a chance de dar errado é muito grande. E assim, às vezes, Paulo, a questão pode até não se chegar no consenso, mas o que é construído dentro disso, sabe? São situações que... Aí vem a situação. O que é construído e o que é aventado, o que é acordado ali, vincula o que é acordado. Não é a opinião
da comunidade, não é a opinião do Estado, não, é o que é acordado, que se chega a um consenso, aí sim eu posso falar que foi realmente pavimentado ali, fica. Fica. E às vezes a gente tem altos saltos com isso. Às vezes a própria empresa que tem situações, por exemplo, outro exemplo, de empresas que querem participar da consulta. E aí a gente pergunta, comunidades, vocês querem que a empresa participe? E aí a maioria diz não. Porque não se sente à vontade. Pode gerar aquela situação de coação. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Mas o interessante que eu observo é que deve-se ouvir a dor do outro. Sim. Então, quando coloca todo mundo no mesmo local, eu acho mais fácil fazer uma composição. Porque muitas das pessoas, às vezes, não entendem a dor do outro. E quando se posiciona, se leva todas as informações, joga todas as informações, é mais fácil a pessoa ter empatia com o outro, a partir do momento que ele entende o local do outro. Mas é aquela coisa, como eu brinquei aqui com você sobre Habermas. Habermas dizia isso, coloque pessoas diferentes num local, com pensamentos diferentes, com entendimentos de vida diferentes, com fluxos de vida diferentes. Você vai ouvir cada um seus pontos fracos, as suas vulnerabilidades, os seus pontos fortes, a sua vocação, e vamos tentar juntos chegar numa negociação, porque muitas das vezes, sem isso, a gente não chega a nada. A partir do momento que todos estejam abertos a ouvir, e eu acho que temos o primeiro passo para fazer uma composição. É um exercício de construção. É um exercício de construção que, assim, deixa até de ser jurídico, mas é humano. É humano e a gente acaba vendo que nessas possibilidades a gente tem muito mais chance de ter um êxito, de pelo menos que seja parcial, mas que tenha, e que a comunidade seja ouvida e tenha um porquê do sim e um porquê do não. É nesse sentido, a gente precisa que toda vez que exista alguma situação, alguma solicitação, tem que ser dada uma resposta e tem que ser enfrentada essa resposta e tem que tecnicamente ser dada a resposta. Então, tanto para o sim, tanto quanto para o não. E isso é importante. Isso também é uma forma de vinculação, de saber que aquela ponderação tem que ser observada, independente do resultado que seja, mas tem que ser observada.